Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Luiz Saião e hoje nós vamos ter um momento muito especial numa entrevista. Vamos falar aqui sobre a vida de Muhammad, o homem que encontrou Jesus. É uma grande alegria, seja bem-vindo a esse vídeo que vai ser muito ilustrativo e muito especial, que vai falar sobre fé e espiritualidade. Como a gente sabe, né, o mundo, nosso planeta Terra, é um mundo predominantemente monoteísta. A grande tradição cristã conta aí com quase 2,5 bilhões de pessoas e próximo a 2 bilhões nós temos também a tradição islâmica. Mas quando a gente fala de fé, de religião, a gente está falando do quê? De ritual, de um corpo de doutrinas, de espiritualidade, ou seja, a coisa é muito profunda. E hoje eu tenho aqui a grande alegria e satisfação de apresentar o meu amigo Muhammad, que teve uma experiência de fé extraordinária no conhecimento mais profundo daquele que é a maior referência da história, a pessoa de Jesus, ou como se diz em árabe, de Isa. Então eu vou começar cumprimentando aqui o meu amigo Muhammad. Muhammad, sabah al-khair. صباح الخير ازي حضرتك صباح النور. صباح النور كيف كله تمام؟ كله تمام الحمد لله مبسوط. مبسوط كتير Fique tranquilo, tranquilo. Só estou tentando dizer umas palavrinhas. O nosso amigo Muhammad vai falar em português. amém amém Muhammad, por favor, se apresente diante Sim. dos nossos queridos que estão nos acompanhando e pode cumprimentar a eles aí em português e em árabe, que quem não entender vai receber no coração. Então, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, estou muito feliz que para mim uma bênção, estou aqui com o professor Luiz Saião. Estou com vocês também e pedi muita desculpa porque eu não falo bem português, então eu espero que vocês vão me entender. Eu espero que eu não vou falar uma palavra errada, mas vamos tentar em nome de Jesus. Muhammad, é uma alegria muito grande, né, ter você aqui. Você sabe, né, que o povo brasileiro não só tem muita simpatia, né, com o Oriente Médio, com o povo árabe, nós temos uma grande quantidade de brasileiros de origem, né, e tem muita coisa assim que a gente, quando está próximo, percebe que tem coisas culturais, né. Sim. Brasileiros e árabes gostam de comer bem, né, gostam muito da hospitalidade, da relação interpessoal, né, um negócio muito bonito, muito gostoso, mas encontrar gente do outro lado do mundo que consegue entender e falar português não é difícil. E como é que você falou, né, não falo muito português, mas você já fala que todo mundo entende, né? E como é que é essa história do português do Brasil? Como é que alguém que veio lá das terras, das areias, né, conseguiu falar a nossa língua? Na verdade, eu nunca pensei que um dia eu vou falar português, porque além que a língua é diferente, eu também não sabia nada sobre o Brasil. Então, minha chegada para o Brasil foi uma coisa assim, 100% de Deus. Na verdade, o meu plano foi ir para a Argentina. Olha só. Então, pelo Deus, eu acabei de chegar aqui no Brasil sem saber que vocês falavam português. Olha que então, coisa. Eu achava que vocês falavam brasileiro, né? E eu lembro assim, o primeiro dia, para mim, em Guarulhos, quando eu cheguei no Brasil, eu estava olhando assim para ruas, cadê os macacos, cadê os indígenas? Não tinha. Então, não tinha, então, será que é esse Brasil? Então, na verdade, foi uma longa história, mas eu posso falar assim, eu estou falando agora português, por causa da cultura brasileira também. Esses brasileiros, sabe, que são receptivos, ajuda as pessoas, sabe? Quando eu falo assim, esse meu português bem fraco, eles me ajudam, eles acham que esse fofo, esse bonito, não sei como. Então, ok, na muitas culturas no mundo não faz sentido, mas aqui no Brasil faz tudo sentido. Então, assim, estou tentando falando em português, espero que vocês vão me entender. Pois é, Muhammad, eu estava me lembrando, né, não faz muito tempo, eu estava viajando e parei num aeroporto, né, e vi uma quantidade grande de muçulmanos peregrinos, né, e eu fiquei muito impressionado pela atitude, assim, muito dedicada e religiosa que eles estavam demonstrando ali. Você que conhece mais, me diga como é que é
essa busca de Deus no mundo muçulmano? Talvez até é bom explicar, né? Os muçulmanos se baseiam num livro sagrado. Que livro é esse? Qual que é a fé que o islamismo tem? Sim, então quando nós falamos sobre muçulmanos, então nós precisamos entender a diferença entre muçulmanos e islamismo. Então, nós amamos muitos muçulmanos, eu fui ex-muçulmano, minha família toda ainda muçulmanos, então muçulmanos ser humano. Então, eles igual todo mundo. Tem pessoas, porque tem muitas pessoas que acham assim, se você é muçulmano, então você é terrorista. Se você é muçulmano, então você é violenta. Mas isso não é verdade, porque os muçulmanos são humanos, né? Tem pessoas bons, tem pessoas maus, tem pessoas generosas, tem pessoas difíceis, assim. Então, nós precisamos entender, quando nós falamos nesse assunto, vai entender a diferença entre muçulmanos e o islamismo. Por exemplo, eu não sou mais muçulmano. Eu não acredito mais no islamismo, mas eu tenho muitas coisas ligadas com muçulmanos como ser humano, né? Que a minha mãe é muçulmana, meu pai é muçulmano. Então, não tem como que eu falo mal sobre muçulmanos. Não tenho como que sempre assim colocar eles numa imagem de coisa que você fica longe, que você não acredita, que você não confia. Então, esses são os muçulmanos. E tem outra coisa que chama islamismo. Islamismo que é a ideologia, que é a religião. Então, essa religião que é básica em duas coisas. A primeira coisa que é mais importante é esse livro sagrado que o Senhor já falou, que o chama Alcorão, que é a palavra de Deus para os muçulmanos. E a outra coisa que chama Sunnah. Sunnah significa o quê? Sunnah é essa coisa muito ligada com Maomé, que a profeta, o último profeta no islamismo, que é a profeta mais importante também. Então, a Sunnah, como o Corão, que é a palavra de Deus, então aqui é a Sunnah básica de Maomé, básica em três coisas. A primeira coisa que é as coisas que Maomé falou, a segunda que é as coisas que Maomé fez, ou feitos, como fala assim, que é as coisas que ele fez, os feitos dele. A terceira, que é as coisas que ele viu e fez um relato, assim, que aceita ou não aceita, mas então as pessoas estavam lendo o corpo de Maomé, se ele fez se aconteceu alguma coisa na frente dele. Ele estava feliz vendo isso, ele estava triste. As reações, os movimentos. Exatamente. Então, as coisas que ele falou, os feitos dele, e a terceira, essa palavra que o Senhor falou agora, as reações. Isso, exatamente. Então, independente dessas duas coisas, você vai entender o que é o islamismo e você sabe também como lidar com os muçulmanos nesse sentido que você entende o islamismo, né? Muito bem. Muhammad, agora, que coisa interessante, né? Quando eu tenho encontrado com muçulmanos, até amigos próximos, assim, eu percebo que há uma grande sede espiritual, né? A maioria dos muçulmanos com quem eu conversei era muito sincero, né, no seu coração, como quem busca a Deus. Isso aconteceu na sua vida? Você, pelo que você falou, parece que você conhece bastante. Você sentiu uma sede de Deus e começou a buscar? Como é que foi essa caminhada, esse caminho seu para saber mais sobre Deus? Sim. Tem uma pergunta quando nós faz para um cristão, um muçulmano, um judeu, uma pergunta assim bem profunda mesmo. Por que Deus criou nós? Por que nós estamos aqui nesse mundo? Então a resposta no islamismo é muito clara e muito simples também, que está no Alcorão, que o próprio Deus dos muçulmanos, né, ele falou o quê? Ele falou que eu criou o ser humano só para me adorar. Então, só para servir Allah, né, que é Deus. Então, como que muçulmano, então eu entendo, quando eu fui muçulmano, então eu entendi assim, eu estou aqui nesse mundo só para servir Deus. Então eu estou aqui só para adorar Deus, para mostrar minha obediência pro Allah, pro Deus. Então buscando Deus é a coisa mais importante na vida. Então, como fui muçulmano, eu tenho essa palavra muito, muito bonita. Obrigado por me ajudar. Essa palavra de sede. Sede. Sabe, que todo tempo eu estou buscando, estou pensando, estou procurando como eu preciso adorar Ele como que Ele merece. Como que Deus é tudo, então Ele merece mais, sempre merece mais. Então eu estava buscando isso, estava procurando o caminho certo, estava procurando a verdade certa, estava procurando a vida certa.
Então, essa foi a coisa mais importante para mim. Eu fui muçulmano, mas eu não criei numa família igual a maioria dos muçulmanos. Eu criei numa família bem religiosa. Até a minha mãe é professora na teologia islâmica, né? Uma das maiores universidades do mundo, sunita, né? Que coisa. Então, a família assim, bem ligada com esses grupos, bem ligada com essa teologia bem profunda. Então, faz muito sentido para mim, para toda a minha vida, buscando isso. Então, eu acabei de estudar mais. Na verdade, um dos meus goals na minha vida, assim, eu queria mostrar essa verdade que eu achava que ela é, para os outros infiéis, que não conhecem a verdade. Então, eu acabei de mostrar o islamismo, como eu entendi, para pessoas que eles não sabem sobre o islamismo. Mas, bela surpresa foi o quê? Foi que as coisas que eu acho que ela é suficiente para mim, não foi suficiente para ninguém. Porque, como muçulmano, eu não uso a minha mente, eu uso mais minha memória. Entendi. Então, se alguém me perguntou, por exemplo, por que você gosta de Maomé? Por que você acha que Maomé é profeta de Deus? O que é comprovante que Maomé é profeta de Deus? A minha resposta foi muito clara, porque Deus já falou que Maomé é profeta de Deus. Mas onde Deus falou isso? Falou no Alcorão. Mas quem falou que é o Corão a palavra de Deus? Porque a profeta de Deus, Maomé, falou que é o Corão a palavra de Deus. Então, fica assim. Então, para alguém que não acredita, nem ao Corão, nem ao Maomé, então não existe resposta. Então, quando eu comecei a falar com esses infiéis, né, sobre o islamismo, todas as minhas palavras não faz nenhum sentido para eles. Eu estava estudando engenharia nesse tempo. Então, eu gosto muito de equações. Então, depois que eu parei um pouquinho, eu acabei de entender que faz sentido o que ele está falando. Faz sentido. Você está certo num sentido assim. Então, eu comecei a usar minha mente. A última coisa que eu posso falar agora, para não tomar muito tempo. Claro. Desde que eu criança, a minha mãe sempre me ensinou de fazer uma pergunta que chama como. Então, quando ela fala para mim, Mohamed, você precisa orar. A minha pergunta foi, como? Então, ela me ensina. E depois ela fala, você precisa fazer jejum. Falei, tá bom, como? Depois de um tempo, eu mudei só essa palavra na minha vida. Eu mudei a palavra como para a palavra porquê. Então, no islamismo, eu preciso fazer 5 orações por dia. Por quê? Por que 5? Pode ser 6. 4. Pode ser 4. Pode ser 7, eu quero orar mais. Pode ser 7. Não pode, é proibido. Então, no jejum, por exemplo, que os muçulmanos começam o jejum, especialmente no mês sagrado, o mês do Ramadã, que é o mês número 9 no calendário islamismo. Então, nós faz o jejum, nós começamos o jejum quando o sol, assim, se levanta. Nasce. Até que ela vai embora. Obrigado pela ajuda em português. Sim, do sol nascente ao sol poente. Isso. Então, a minha pergunta é, eu posso fazer o jejum mais 1 hora depois? Não. Eu posso quebrar o jejum 1 hora antes? Né? Então, eu acabei de entender, eu estou numa sistema. E não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com minha relação com Ele. Então, o meu coração estava tão longe. Eu estava usando só a memória, estava usando só a cabeça, mas o coração, a relação com Deus, esse não existe no islamismo. Você está ouvindo aqui a nossa entrevista, o Sayão conversando com Muhammad, o homem que encontrou Jesus. E Muhammad, pelo que a gente conversou, eu vi que você conhece o Alcorão, já leu ele inteiro, né, no original. E é interessante porque quando a gente abre lá na Sura 92, 93, 94, ouve falar bastante de Isa, inclusive de Maria, a mãe do profeta Isa, né? E assim, Isa não está lá. Como é que o muçulmano entende Isa, Jesus? E como é que você encontrou em Jesus alguma coisa que você nem sabia que ele era, né? Como é que foi a sua história de fé para chegar nessa resposta tão bonita?
Ela é bonita mesmo. Então, na verdade, eu não só li o Corão antes, eu decorei tudo ao Corão quando eu tinha 15 anos. De cor, tudo? Tudo. 114 suras? Todos. Que coisa impressionante. E 7.036 versículos. Todos. Em português é um pouco difícil de falar as números, mas vocês vão me entender. Então, e isso é uma coisa muito importante no islamismo também. Sim, e também sobre a pessoa sabe que ela, o média do Alcorão, mais ou menos igual ao Novo Testamento, mais ou menos assim. No tamanho. Próximo, no tamanho. Então, o Jesus no islamismo, como que eu acabei de falar antes um pouquinho, que Maomé é a profeta, que é a figura mais importante no islamismo, né? Que é o último profeta, que é o profeta que levou para os muçulmanos o livro a palavra de Deus. Então, que ele... Mas eu vou fazer uma pergunta, e vocês podem fazer também com os nossos irmãos, nossos amigos muçulmanos. Você sabe quantas vezes que foi mencionado Muhammad pelo nome dele no Alcorão? Foi só 4 vezes. Que coisa. E Jesus, Cristo, porque no islamismo eles chamam ele Isa al-Masih. Al-Masih. Então, Isa foi mencionado no Alcorão 25 vezes. E Al-Masih, como Cristo, foi mencionado 11 vezes. Então, Isa Cristo, ou Jesus Cristo, o nome foi no Alcorão quase 36 vezes. E Maomé foi 4 vezes. Então, queremos ou não, o muçulmano quer ou não, a história de Cristo está lá. Tem alguém que está falando muito sobre essa pessoa, que eles falam ao mesmo tempo que ele foi só uma profeta normal, não tem nada além de ser um ser humano, profeta, chegou e não morreu ainda, ele está vivo ainda. Que coisa. Que Deus, quando as pessoas vêm para crucificar ele, o Deus mudou, as pessoas não aparecem dele. Outra pessoa morreu no lugar dele. E isso ele foi levantado no céu, e um dia ele vai voltar para morrer. Para quebrar a cruz e morrer. Então, uma pessoa, uma figura assim no Alcorão, é muito interessante de conhecer sobre ela. Então, faz para você assim, muitas perguntas. Por que, especialmente essa pessoa? Essa pessoa que é o único que não chegou numa relação normal com homem e mulher, Maria com outro homem. Não casou. Não casou. Então, foi assim. Então, eu tive muitas perguntas sobre essa pessoa. E, no mesmo tempo, também, chegou um dia, quando eu estava falando com infiéis sobre o islamismo, eles acabaram de mostrar outra fé, outra história, na verdade, sobre esse Jesus. E eu não vou falar cair, mas eu acabei de encontrar com a Bíblia, que é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Esse encontro com esse livro. Que esse livro que eu sempre... Eu tinha, por exemplo, meu tio me deu, uma vez, ele me deu um livro, chama-se 50 mil erros na Bíblia. Ah, sim. Então, eu estava imaginando, tem uma imagem sobre esse livro, que tudo está errado, tudo arrombado, os infiéis mudaram tudo. Então, mas eu nunca li o livro mesmo, o próprio livro da Bíblia. Sim. E quando eu comecei a ler a Bíblia... Não é assim. Não foi assim, não. Então, foi o meu encontro, na verdade, a coisa que mais me impactou, chegar até a palavra de Deus. Essa é a coisa mais importante na minha vida, desde que antes até agora. Essa palavra que o pastor usou, a palavra sede. Sede de Deus. E pela primeira vez eu estava conseguindo entender que agora eu não estou com esse tão sede como antes, esse vazio sobre Deus. Que coisa. A Bíblia, gente, sabe? Eu sou fraco em palavras em português, mas, gente, a palavra-chave, a Bíblia, sabe? Eu não tenho, eu fico assim sabe? Tal assim, ansioso. Até que o que eu falo com você em árabe, para usar as palavras que eu tenho na minha cabeça. Então, fala umas em árabe e o pessoal vai recebê-la. الحقيقة أن الكتاب المقدس كلمة الله هي أهم شيء ممكن أن تبحث عنه في حياتك كلها. Tenta traduzir agora. Sério? Que difícil. Ele está falando assim, meus irmãos, amigos que falam em árabe, eu estava falando para eles assim. Na verdade, que a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é a coisa mais importante que você deveria correr atrás dela na sua vida. Ótimo, na sua vida. É. Mas então, Muhammad,
É interessante, eu tenho, né, conversado com pessoas e às vezes até converso com muçulmano, me lembro de um que eu conversei, nós sentamos juntos, abrimos o Alcorão, a Bíblia, e achei interessante que ele tinha muito respeito porque aquilo que ele falou do Injil, né? Uhum. O Injil, a palavra é árabe para evangelho. Como é que foi quando você leu o evangelho pela primeira vez? O que na pessoa de Jesus mexeu com o seu coração, o seu espírito? Eu lembro, na verdade, muitas coisas, porque foi uma... Eu falo assim, porque tem pessoas que me perguntam, qual dia que você converteu? Para a gente, não foi só um dia, foi um processo. Então, a minha relação com a palavra de Deus foi um processo. Mas eu lembro uma das coisas, depois que eu converti, lendo a Bíblia, eu comecei, não aceitava chamar Deus como Pai. Difícil. Esse depois que eu converti. Então, quando eu fui novo convertido, eu sempre falo, não. O meu pastor fala para mim, sabe, lê essa oração, sabe, o Pai Nosso, Pai assim. Nosso. Eu falo assim, o Deus Nosso, assim, Deus, entendeu? Uhum. Mas Pai, eu sempre, nesse tempo, eu falo, eu não posso, não tenho coragem. Abuna. Abuna, não tenho coragem de chamar Deus como Abuna, como vai, como acontece isso. Então eu lembro isso, e também na mesma oração eu lembro a palavra que na sua vontade, não sei o que, Pai Nosso, Seja feita a tua vontade, assim na لتكن terra مشيئتك كما في como no السماء céu. كذلك على الأرض. Então, seja a sua vontade. Isso. Eu sempre, nesse tempo, eu falo, não, eu não tenho coragem de falar isso. Porque eu não sei qual é a vontade dele. Como que eu vou orar para ele faz a vontade dele? Eu não sei o que é a vontade dele. Então, eu sempre tenho medo. Não, eu não vou falar isso. Então, eu não vou pedir algo que eu não tenho coragem. Certo. Mas sabe quando tudo isso mudou? Depois que eu conheci quem meu Deus é. Então, eu não confiava nele. Então, eu não confiava na vontade dele. Porque talvez aconteça algo que eu não quero, alguém que complica a minha vida mais. Então, a minha problema foi o quê? De aceitar Deus como Pai e também aceitar a vontade dele, porque eu não conhecia quem ele é. Esse vazio estava lá. Então, depois que ele encheu esse vazio, eu não estava mais com esse sede, que eu entendi quem estou adorando agora, quem que eu estou seguindo agora. Então agora com muita tranquilidade, com muito orgulho, eu posso falar assim que ele é meu Pai, e também com muito tranquilo, não tem nada de medo, falar, sim, seja a sua vontade. Então quando nós não temos esse coragem com Deus, quando nós temos esse medo com Deus, isso significa que nós não conhecemos quem nós estamos seguindo. Então, mas depois um pouco, depois essa chave, a Bíblia, gente, a Bíblia, sabe? Então, depois que nós conhecemos mais quem nós estamos seguindo, você vai ficar tranquilo, você vai entender. Muhammad, que coisa bonita a história de Deus na sua vida. Eu queria que a gente já, caminhando aí para o final da nossa conversa, quais são as coisas assim, né? Eu sei que tem muitas pessoas buscando diversos tipos de espiritualidade no mundo, né? As pessoas sentem culpa, elas sentem vazio, elas sentem a busca de um significado para a vida, elas sentem uma necessidade espiritual. E assim, o que você encontrou no Evangelho, que você pode resumir assim, pessoal, olha, o Evangelho de Jesus é o seguinte: são essas coisas que o Evangelho trouxe para a minha vida e que eu quero dividir com vocês. Porque tem pessoa que acha assim, para você ser um cristão ou um religioso, você deve ir na igreja no domingo, fazer uma leitura de um texto de vez em quando, fazer uma oração antes de dormir, né, e talvez dar uma ajuda, uma oferta para a igreja, e isso é a fé. O que é a fé em Jesus de verdade, que atingiu o coração do Muhammad e está atingindo milhões de pessoas no mundo hoje? Amém. Na verdade, tudo o que o Senhor falou, que faz parte na nossa vida como cristãos. Mas tem outras coisas que eu acho que é muito mais importante do que isso. Isso aqui é muito importante, muito importante. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender antes. Por exemplo, eu vou falar no meu caso. No meu caso, quando eu aceitei Jesus, eu posso falar assim, sabe quando
quando esse homem estava cego, ele Sim. falou assim, eu estava cego, agora eu estou. Tô vendo. Então, a chegada de Jesus na minha vida, por exemplo, quando eu tinha doenças, ela não me curou, eu não fui curado. Se eu estava pobre, ela não me faz rico. Mas sabe o que ela fez exatamente? Sabe quando... Eu sempre olhando assim, na minha vida no Jesus. Tem muitos problemas na minha vida, normal, como todos nós, tem problemas. Então, a fé em Cristo, a chegada de Jesus na nossa vida, talvez não vai resolver tudo. Ele pode resolver. Ele, com certeza, que pode fazer tudo. Mas o que eu estava esperando, e o que aconteceu na minha vida, eu estava esperando que ele vai tirar todos os problemas da minha vida. Na verdade, ele não fez isso. O que aconteceu comigo, que eu fiquei assim, eu fiquei em cima dos problemas. Então, talvez eu continue na mesma doença, mas agora com Cristo, o que aconteceu? Eu estou olhando para ele assim. Superou, venceu. Então, eu entendo a fé em Cristo assim. A fé em Cristo pode mudar tudo, pode curar, pode fazer tudo. Mas o que é o mais importante que você entende, e que nós entendemos na nossa vida, que a fé em Cristo coloca nós em cima dos problemas, em cima desse mundo. Sim, nós estamos no mundo, mas nossa identidade não é do mundo. Sim. Então, eu estou aqui, com os mesmos problemas igual o mundo inteiro. Qual a diferença entre um cristão no hospital, um crente no hospital, e um não é crente no hospital, que os dois têm a mesma problema? Que o Deus vai colocar você em cima do problema. Então você vai colocar ele assim. Ele nunca vai ser mais assim, puxando você. Entendi. Então essa aqui coisa mais me impactou, sabe, com Jesus. O olhar diferente para o mundo. E a sensação de amor e perdão. Esse é outra coisa. Porque eu vou falar para vocês uma coisa, rapidinho assim. Pode falar, claro. Pois não, aqui no Brasil, essa terra maravilhosa, linda, que eu amo, sempre quando vocês vão apresentar Deus, vocês falam assim, Deus é amor. Então, essa é a primeira coisa que vocês falam sobre Deus. Isso é verdade? É verdade. Mas na nossa cultura, quando vocês vão falar para um muçulmano assim, sabe, bem muçulmano de verdade, assim, esses sal religiosos, a minha resposta foi o quê? Quando a primeira vez que eu vi isso, eu falei, não fala mal de Deus, não. Você não pode xingar Deus e chamar ele de amor. Que coisa. Sabe por quê? Porque amor na nossa cabeça é um tipo de fraqueza. Olha só. Então, eu amo você significa o quê? Que eu preciso você. Eu vou sentir falta sem você. E Deus sente falta de alguém? Não. Deus precisa de alguém? Não. Então, Deus não é amor. Então, por isso na nossa cultura, que vergonha quando o homem chama a esposa dele como amor. Olha que você coisa. É o homem, não pode chamar ela amor. Ela pode sim, porque ela é mulher. Entendeu? Nós foi ensinado assim. Ela é só mulher, então ela pode chamar amor. Mas por que você não pode ser um homem falso que chama alguém de amor? Sabe o problema? O problema é que nós não entendemos o que significa amor. Entendi. Porque nós entendemos que amor, o que significa? Eu amo uma coisa, então eu preciso para mim. Então, em Cristo, a palavra mesma, o amor. Mas o que significa amor? Amor significa dar. Amor significa assim, sabe? Entrega. Exatamente. Não é o contrário. Então, os muçulmanos, nossos amigos, que nós amamos de verdade do coração, que minha mãe está lá ainda, meu pai está lá ainda, meu irmão ainda, toda a minha família está lá. Eu estou orando, eu peço que vocês orem por eles também. E eles têm as mesmas palavras. Eles usam a mesma palavra de oração, a palavra jejum, a palavra perdoar, a palavra amor. Mas quando você vai entrar em detalhes, você vai entender, tem nada a ver. Então, por isso, quando ele fala assim, eu também adoro Deus, eu gosto muito dele, eu amo dele, mas não é a mesma coisa, não. Meu irmão, você precisa entender a diferença. E se você quer a chave para saber essa diferença, eu já falei antes um pouquinho, a Bíblia, a palavra-chave, da mudar a vida mesmo. Muito bem, você está acompanhando aqui, estamos caminhando para o encerramento nessa nossa entrevista com o nosso querido irmão Muhammad, que tem uma trajetória, né? Conheço ele há um bom tempo e é uma alegria muito grande ver como é que ele começou sua caminhada na fé, contou a sua história, a sua peregrinação espiritual, seus momentos, inclusive, de dúvida, passou por um período em que
e nem sabia se havia qualquer tipo de verdade, até que encontrou a bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, Isa al-Masih, e é uma satisfação muito grande. Então, Muhammad, quero agradecer de coração você estar aqui compartilhando a sua vida, né? E eu acho tão bonito e especial, não só pelas palavras do Muhammad, mas todas as vezes que eu encontrei o seu semblante foi sempre de alguém que estava de fato mostrando uma luz, né, que vem do coração de quem encontrou verdadeiro salam, paz, né, com Allah, com Deus no coração. Então, dê as suas palavras finais aí para os nossos queridos e convidando eles, inclusive, para conhecerem mais de perto o que alcançou a sua vida também. Amém. Muito obrigado, pastor, por dar essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. E obrigado a vocês também, que vocês aguentaram minha português, né, meu português. Mas eu peço de vocês mesmo muitas orações, porque eu estou aqui, eu acredito que eu sou um dos frutos de alguém que já orou um dia pelos muçulmanos. Um dia alguém já orou por mim sem me conhecer. Então eu entendo isso muito bem, que eu estou aqui porque tem pessoas já oraram pelos muçulmanos, tem pessoas que oraram pelos ex-muçulmanos. Então eu fui alcançado como frutos dessas orações. Então eu peço que vocês continuem a orar e vocês continuem firmes nesse sentido, e que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção, e vai a nossa palavra de apreço, de amor e de fraternidade com o grande mundo árabe, com a sua riqueza histórica e cultural, e a todos os muçulmanos também, que conhecem muita coisa a respeito de Isa, né, do profeta Jesus, e que certamente terão grande oportunidade de conhecer muito mais a respeito daquele que é a pessoa mais importante que já esteve na história humana para nos mostrar o caminho para Deus. Muito obrigado a todos. Shukran, um grande abraço.